Olá, poluição, alagamentos, enchentes. Com tanto concreto, quando a chuva vem, a água não tem para onde ir. Além de benefícios para o meio ambiente, as áreas verdes também podem amenizar esse problema. Varandas, jardins e quintais são cada vez mais valorizados pelo mercado imobiliário e a profissão de paisagista está em alta. Em São Paulo, por exemplo, uma lei municipal fez aumentar o número de vagas para esse profissional. Toda construção deve ter pelo menos 15% de área permeável, ou seja, precisa ter um jardim. O programa desta semana é para quem gosta de plantas e tem talento para criar ambientes. Fazer apenas um jardim bonito não é suficiente. Um bom paisagista tem que estar atento aos cuidados com a natureza. Deixar um ambiente moderno e agradável com aquele toque de arte pode estar perfeitamente de acordo com procedimentos que preservam as árvores, economizam água e evitam aqueles cheiros fortes das tintas. Soluções para jardins de hotéis que sejam sustentáveis, ecologicamente corretas. São aquelas soluções que você usa e não agride a natureza. Então elas são amigas do verde. São as soluções que consomem pouca energia ou usam menos de manutenção, consomem menos água. Tendência ou necessidade? É que a decoração hoje busca soluções que não agridam o meio ambiente. A tendência, que na verdade é o que está sendo mais pedido, está sendo mais requisitado, é isso. Que essas soluções que não agridem a natureza e às vezes também são soluções economicamente mais viáveis. E isso pode ser usado tanto para pisos como paredes, tintas, revestimentos, tudo isso existem tantos materiais que são os ecologicamente corretos como aqueles que não se preocupam com isso. E o material que a gente usou aqui, que a gente buscou como tema da mostra é sustentabilidade, então a gente buscou estar utilizando esses materiais que são ecologicamente corretos, que são materiais que são de reuso, renováveis, recicláveis. Então a gente buscou isso para o ambiente e nós quisemos mostrar aqui no espaço que além de viável, é realmente economicamente ideal, porque você economiza em no consumo de água por causa das espécies que são espécies mais rústicas, então que não precisam de irrigação. Também na manutenção, então são espécies que não exigem muita manutenção, então você acaba economizando inclusive com gastos. Por isso que elas acabam se tornando viáveis, essas novas tendências. E para hotel, principalmente, onde a manutenção, o valor que é gasto com manutenção é muito grande, seria uma solução incrível, porque as plantas são muito rústicas. A manutenção que você tem de limpeza, para manter esse tipo de vegetação é mais fácil, precisa de menos tecnologia, menos mão de obra, menos tudo. Então, economicamente seria perfeito para hotéis essa solução. Os irmãos Gomes conhecem bem o tema. Eles se formaram em arquitetura e são autodidatas em botânica. Pura observação da natureza, amor pelas plantas. O gosto pelas plantas surgiu desde da nossa infância, assim, a gente sempre teve interesse nessa área mesmo da vegetação e tal, e isso trouxe pra gente grandes conhecimentos em relação à botânica. E daí juntou com a faculdade de arquitetura, onde a gente também tinha aulas e tivemos matérias destinadas a essa área de paisagismo. E daí agregou essas duas coisas, o nosso interesse pelas plantas, mais a parte da faculdade, e daí a gente acabou mesmo vindo para esse lado.
Luiz Felipe e Luiz Gustavo. Ou será Luiz Gustavo e Luiz Felipe? Bem, necessariamente eles têm que usar camisas diferentes. Porque senão ninguém reconhece, daí fica complicado. Tem que manter assim, né? São duas cabeças, né? Duas cabeças pensam mais do que uma. Então, pra não parecer que é uma só, põe duas camisas diferentes. Tá, separando. A palavra-chave que define estes profissionais é união. Cursaram a mesma faculdade na mesma sala. Trabalham no mesmo espaço, sempre juntos. Como duas cabeças pensam melhor do que uma, se aplica muito bem para isso. Porque o que um pensa, o outro agrega, e o que um esquece, o outro lembra. Então, o negócio fica mais completo e fica preenchido, né? E daí assim a gente acaba fazendo um projeto mais complexo, muitas vezes mais complexos, mas também sem falhas e muita informação, porque um vai completando o que o outro vai pensando e assim por diante. Então eu acho que é com certeza um ponto positivo. O resultado é esse, né? É um jardim perfeito. Você não pega a camisa do Felipe não, né? Não. Com certeza. A inspiração deste espaço é genuinamente brasileira. A gente usou a Caatinga como tema central e as paisagens da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, para fazer esse ambiente ficar com uma cara aconchegante. A Caatinga é caracterizada pela ocorrência de vegetação mais rala do semiárido. Ocupa cerca de 8% do território nacional. Está em todos os estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Grande parte do sertão nordestino sofre alto risco de virar deserto devido à degradação da cobertura vegetal e do solo. E aí a gente estudando esses tipos do Brasil, né, a gente calhou que bateu nesse tema, Caatinga. E vem sendo esquecido, né, está deixando para trás, porque o tropical está tão em alta, tão em tendência, e a Caatinga está sendo esquecida. E a gente está querendo resgatar mesmo o uso dessas plantas, como elas devem ser usadas. E ela, por ser esquecida muitas vezes não, ela tem sido realmente esquecida. E daí a gente teve realmente essa ideia de trazer vamos evidenciar esse bioma que é tão bonito e tem essa vegetação tão exuberante. Então a ideia foi realmente trazer ela de volta e mostrar que com ela você consegue criar paisagens tão bonitas como qualquer outra vegetação. E está reforçando que ela tem vantagens, inclusive, em relação às outras vegetações, porque a vegetação que tem sido usada hoje, que é o tropical, ela exige muita rega. O clima da Caatinga, que é o clima tropical semiárido, ele existe em outras partes do mundo. Inclusive aqui, nesse espaço, nós utilizamos plantas de outras partes do mundo, mas que tem a cara da Caatinga. Então a gente utilizou plantas de Portugal, da África, e então esse ambiente pode ser recriado em outras partes do mundo sem problema algum. Se nós começarmos a utilizar ela, eu acho que com certeza ela vira uma tendência mundial, porque ela tem vantagens sobre as outras e é tão exuberante quanto. A maior dificuldade para realizar este projeto não é exatamente o clima ou a idealização das cenas. A grande dificuldade foi a logística que nós tivemos que estar estudando, porque eram 3 dias para montagem e muita coisa, um espaço muito grande, são 210 metros quadrados. Então a ideia a gente foi trazendo as partes maiores enquanto os outros ambientes ainda não estavam prontos. E realmente foi um desafio criar em cima de um piso asfáltico, um jardim.
E então um caminhão de areia foi muito dormente, muito material para estar transformando um piso asfáltico num jardim. Aqui tudo é muito, grande quantidade, do tipo um caminhão de areia, uma carreta destas madeiras de reuso, 3 viagens para trazer estas simpáticas plantinhas de mais de 3 metros de altura. Ufa, e o que mais? O que é interessante a gente frisar é que, como o tema era sustentabilidade, todos esses materiais que você acabou de comentar, eles, por ser um ambiente grande também, é muita quantidade, e a gente buscou estudar materiais que são sustentáveis. Então o piso que você comentou, que foi uma carreta, são as cruzetas de reuso, que eram de antigos postes, e que são madeira de reuso. Então você não está retirando madeira nova para poder estar usando como piso, você está reutilizando uma madeira que estava esquecida, estava jogada em um depósito, como material para novos edifícios, novas construções. O material que a gente usou nas paredes, o revestimento, é um material que antigamente era usado para obra, que é o concreto celular, e que hoje está sendo utilizado como revestimento, que é um lançamento, inclusive, que tem várias opções de acabamento, várias opções de cortes, de formatos, de layouts. As luminárias que a gente utilizou também são todas em fibras naturais, então são materiais retirados da natureza, renováveis. A tinta, que é a tinta que segue os fundamentos da ecologia, então eles têm no componente, na fabricação, tudo isso. Os móveis, que também são de madeira reutilizada. Então tudo isso vai trazendo ao ambiente, além de beleza, traz ao ambiente esse valor que ele tem de sustentabilidade que ele tem que ter hoje em dia. O laranja é para lembrar o pôr do sol, num dos cenários mais belos do nosso país, a Caatinga. Que é uma paisagem maravilhosa, então a gente pintou essas paredes, escolheu esse laranja para ilustrar esse pôr do sol. O comentário das pessoas que estão passando por aqui é de que está um ambiente muito aconchegante e quente. Então, num pavilhão que é todo de concreto e metal, a gente conseguiu traduzir esse pôr do sol da Caatinga e trazer aconchego para esse ambiente. Se este trabalho tem uma motivação? Sem dúvida, o amor pela natureza, o gostar do que a gente faz. A gente faz com muito gosto isso. O paisagismo para a gente é paixão mesmo, é o que a gente gosta de fazer, sem dúvida. Não tem nada a acrescentar. Para os irmãos, esta consciência ecológica já está na mente das pessoas, no trabalho, nas ações cotidianas e devem figurar cada vez mais na moda e decoração. O paisagismo, como todo mundo sabe, ele precisa de água para se manter, para sobreviver e tudo mais, as plantas. E quando a gente traz uma vegetação mais seca, o que a gente espera é que o uso de água, de irrigação, de tudo isso seja menor. Então, automaticamente a gente está economizando água sem estar maltratando as plantas. Então, os estudos dizem que o planeta está sendo acabado pelo ser humano. Então, as pessoas acham que vão ouvindo isso e as fábricas de materiais, tudo isso, vão lançando materiais com esse tema de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente. E as pessoas vão assimilando isso e vão pedindo isso. Então, cada vez isso é mais requisitado e isso é importantíssimo, né, para o meio ambiente. Sem dúvida, é o que está precisando agora, é isso. Dá para viver sem pensar na natureza hoje em dia? Com certeza não, porque como pesquisas já vem mostrando, então o planeta está precisando da nossa conscientização em relação a isso e
isso tem que entrar realmente na cabeça das pessoas, e as pessoas têm que realmente buscar cada vez mais esses produtos sustentáveis e essa ideia de economizar ao máximo o consumo de tudo, para estar respeitando mais realmente o planeta. Esta especialista em decoração de espaços comuns em hotéis considera fundamental a sustentabilidade na hora de recriar os cenários. Principalmente porque, vindo agora a Copa de 2014, tem muita hotelaria, muito hoteleiro que vai ter que mudar toda a parte interna. E por que não já mudar a parte externa, já mudar todas as soluções mais simples, que são captação de água, reutilização, por exemplo, dos painéis solares, revestimentos isolantes, termoisolantes, né? Que aí ele vai reduzir o consumo de energia elétrica. Enfim, começar é um começo, mas é um começo que não tem volta, né? Então, quando você vai planejar um espaço, você já tem um investimento previsto ali. Então, às vezes, esse investimento pode ser mais sustentável sem agregar nenhum tipo de custo. Você pode ter um diferencial de beleza, porque hoje a gente sabe que produtos mais sustentáveis não necessariamente são produtos que as pessoas às vezes pensam em coisas artesanais ou mal acabadas, enfim. Esse conceito ele é muito amplo mesmo, e você tem às vezes coisas que são altamente tecnológicas, muito bem acabadas e muito bonitas, que tem esse conceito inserido dentro da sua concepção, né? Então, o ecodesign, a sustentabilidade, eles caminham para esse rumo, né? É fundamental que a gente trabalhe em caminho às soluções sustentáveis, porque não tem nada 100%, certo? Então, é mudar um pouco, ir devagar mudando o conceito das pessoas, e a gente achou que a decoração, certo, era um caminho. Começamos a trabalhar com os especificadores, que são os decoradores. A gente tem feito trabalhos para mostras de residências, e achamos que trabalhar este conceito para a hotelaria ia ser fundamental. A decoração em hotéis movimenta 1,8% do produto interno bruto nacional. É um mercado que muda de conceito a cada dia. A organização do evento buscou fomentar para os arquitetos e para os designers a questão da sustentabilidade. Então, o papel foi trazer informações sobre o que são produtos e projetos mais sustentáveis, o que é ecodesign, como você pode ter uma solução mais sustentável. E aí, sustentabilidade a gente trata medindo os aspectos econômicos, ambientais e sociais de todo esse projeto. Então, trabalhando esses conceitos, a gente consegue pesar e fazer escolhas, porque nada é 100% sustentável. A gente sabe que esse caminho tem uma série de percalços, então foi mais trabalhar a informação como um poder de escolha do arquiteto e do expositor. Existe assim a crença de que, estou usando um móvel que é feito com madeira certificada, ou madeira de demolição, mas o processo começa muito antes, começa com como foi feito esse móvel, quem que fez, que mão de obra foi utilizada para fazer esse tipo de mobiliário, porque de repente esse mobiliário foi feito por um grupo de pessoas que eram crianças, ou que eram mal pagas, ou que não tinham o mínimo de salubridade. Então, não começa só, não é simplesmente falar, é uma madeira certificada. Não, vamos saber de onde vem tudo isso, tá? Isso é fundamental. Em alguns casos, a economia para o empresário é imediata. Ou seja, a utilização justamente dessa captação de água para a colocação de energia solar, de placas solares, de revestimentos termoisolantes, ele tem o retorno econômico, financeiro super rápido, porque ele logo vai ver nas contas que vão chegar que o consumo de água é menor, que o consumo elétrico é muito menor, com um investimento que realmente valeu a pena, né? Agora, tem outros investimentos que são mais a longo prazo. A própria vida do homem depende da preservação do planeta.
Por isso, medidas sustentáveis em todos os segmentos são necessárias. Isso, a gente sabe que o problema que a gente vive hoje, nessa crise socioambiental que todo mundo fala, é porque toda atividade do homem, né, ela tem algum impacto. Qualquer coisa que seja, a partir do momento que a gente acorda, a gente já está causando algum impacto no meio ambiente. Então, todos os segmentos, eles têm uma ampla gama de produtos, de serviços, de pensamento, de gestão, de processo, que eles podem se adequar para ter menores impactos sociais e menores impactos ambientais, né? Então, isso cabe também para o setor de decoração e de hotelaria. A viabilidade para o ramo hoteleiro ela é muito boa porque muitas vezes você tem, por exemplo, para a construção civil, as pessoas investem num projeto arquitetônico, num design mais sustentável, mas esse retorno fica para as pessoas que vão ocupar o espaço. O hotel não. O hotel, o hoteleiro que for investir nessa construção vai ser quem vai administrar e, consequentemente, vai ser quem vai ter o retorno, por exemplo, numa redução de água, uma redução de energia, num melhor conforto ambiental, com menor uso de iluminação, menor uso de ar-condicionado. Isso tudo retorna em benefício econômico para o gestor, né? Então, qualquer uma dessas ações vai ser facilmente economizada por esse empresário desse hotel. Agora, uma dúvida. Os profissionais da decoração que trabalham com a sustentabilidade, eles custam mais caro ou não dá para dizer, é muito relativo? É muito relativo, porque como essa questão é muito ampla, vai depender de que tipo de nicho, né? Eu acho que é mais o público-alvo, essa pessoa ela pode trabalhar vários públicos-alvo, então independente desse público-alvo ele pode direcionar quais são essas alternativas tecnológicas ou alternativas de produto que ele pode usar naquele determinado espaço. Acho que vai depender da demanda, ele tem como fazer essa opção. Oh yeah, lady, I need your love. Don't let me wait no more. A gente buscou trazer alguma coisa diferente para essa mostra, para lançar uma nova tendência, que é utilizar um outro tipo de jardim que tem a mesma beleza, a gente pode trazer a mesma diferentes tons de verde, diferentes materiais, tudo isso, e criar um ambiente bonito, assim como o tropical. E a Caatinga é incrível, né? A Caatinga ela tem as cores dela. Caatinga em tupi quer dizer mata branca. Mata branca porque o solo é arenoso, o solo é claro, os galhos das árvores são claros, tem pouco verde e as paisagens da Caatinga são lindas, são incríveis. Ter criatividade não é suficiente para ser um excelente paisagista. No próximo bloco você vai ver que antes de colocar a mão na massa é preciso estudar. Voltamos em instantes.